Sapopemba é grande, e quem não conhece de perto não tem nem ideia. São mais de 300 mil pessoas vivendo, trabalhando, criando filho, num pedaço de São Paulo que muita gente simplesmente nem vê. E foi aqui que muita gente aprendeu uma coisa que parece até óbvia, mas não é. Direito não é favor, não é presente, é seu. Sou atendido aqui pelo SEDECA Sapopemba, projeto Ciranda por Direitos, já fui atendido pela área de psicologia e hoje tenho meus caminhos aqui com o SEDECA entrelaçados para fazer essa mobilização. Saber que você tem direito não é automático. Ninguém nasce sabendo. E nem sempre tem alguém disposto a te ensinar. O SEDECA Sapopemba, que carrega o nome de Mônica Paião Trevisan, é um desses espaços que chegou nesse território que ficou, que acreditou que criança e adolescente precisa saber quem ela é. Ele surge antes mesmo de 88, da própria Constituição Federal. Então, nós não tínhamos nem o direito de ir e vir. Ele é vital para que a criança e adolescente possa ter acesso aos direitos fundamentais, que é educação, cultura, esporte, segurança, a saúde. E para isso nós precisamos fazer discussões abertas, não falar só para os nossos, nós precisamos ganhar esse espaço e essa defesa ela ganha força quando sai do próprio sujeito em questão, que é a criança e adolescente. Dentro do SEDECA se construiu um projeto que foi para além do atendimento. Ele saiu do prédio, entrou na escola, chegou na rua, bateu na porta de casa. O Ciranda por Direitos. Ciranda é um saber circular, sem hierarquia. É um conhecimento horizontal, todo mundo conhece alguma coisa. O Ciranda hoje ele virou uma marca, do SEDECA Sapopemba. Consolidar as ações que existem, somando a outras ações que amplia o território, que amplia a discussão acerca da infância e da adolescência, a necessidade da gente ter espaços de acesso, tomando conta de praça, tomando conta da rua, tomando conta de espaços que no dia a dia ninguém nem percebe que está ali. Então isso é o maior legado, é dizer isso aqui, esse território é nosso, esse território é de criança e adolescente. E o Ciranda não está sozinho nisso não, faz parte de algo muito maior, uma rede que acredita na mesma coisa, em qualquer lugar e sem exceção. A gente tinha, antes do Ciranda, atuações dos SEDECAs, cada um no seu território. Então o Ciranda, para mim, ele é um divisor de águas. Ele vem no momento em que a gente se viu nessa necessidade de dialogar, de trocar ideia e de pensar em ações coletivas que fossem boas para todos os SEDECAs nesse contexto. A partir do Ciranda, a gente passa a perceber que não só as trocas de informações, mas também a articulação. Atividades desenvolvidas como oficinas, seminários, encontros, reuniões, nos permitiu desenvolver um diálogo muito mais profundo, mas acima de tudo de nos apoiar nessa luta. E hoje eu acho que não seria possível pensar o SEDECA de São Paulo sem o Ciranda e sem esse trabalho todo que foi desenvolvido por esse projeto. E tem também quem o projeto alcançou de um jeito diferente e que não saiu mais. Foi importante reviver a história do SEDECA. Lá atrás, o Ciranda trouxe várias lembranças do que a gente viveu. Eu chego no SEDECA como criança mesmo, atendida, acompanhada por educadores. Tinha bastante coisa, assim, do direito da criança e do adolescente que eu não sabia, entendeu? E eles me ensinaram bastante. Eu comecei, que já tem uns 23 anos por aí.
várias e várias vezes, e mesmo lá trabalhando aqui, eu precisei do SEDECA, eu sou muito grata hoje. Eu sei que eu fiz muito por esse espaço. Eu gostava muito dos encontros das famílias, porque a gente compartilhava o que acontecia comigo, o que acontecia com outra família, ver histórias que a gente nem sonha, assim, imagina nossa, acontece isso só comigo. Não é só comigo, acontece com outras pessoas também. Cada vez que eu via uma atividade sendo construída, eu vi o carinho, o olhar das pessoas e todo esse cuidado mesmo de aplicar financeiramente as coisas de uma forma correta, que isso atingisse as crianças de uma forma qualitativa, vai ser o ponto de diferença na vida deles, sabe? Vai ser o que eles vão procurar melhorar, assim, como eu procurei na minha vida quando eu tive esse olhar também. Creio que as pessoas vão lembrar sempre, né? Como elas foram vistas, como elas foram recebidas. Então, assim, é uma coisa que as famílias não esquecem. Hoje eu estou enquanto projeto Ciranda, coordenação financeira do projeto Ciranda. O Terra dos Homens financiando isso, a gente consegue atingir de uma forma que os outros poderes, os outros órgãos não estão atingindo, estão negligenciando mesmo. Aqui é a minha segunda família. O Ciranda chegou até aqui porque tem gente que não desistiu, que apostou que vale a pena. E que por isso sabe exatamente o que está em jogo. As infâncias acessam muito rapidamente, sobretudo as infâncias do território, que são aí, a maioria, cuidadas por mulheres pretas, mulheres solos. Então, a partir de 4 meses, essa infância ela já acessa um ambiente escolar. Entender sobre direitos não surge do nada. Precisa de um espaço, de um método e de alguém que saiba como chegar. Os estudantes foram gostando muito dessa estratégia proposta pelos profissionais e era um espaço muito de escuta, acolhimento e um ambiente seguro, sempre muito de encontro ao que os adolescentes gostavam. A cultura do hip hop, a dança, arte, desenho, slam, a consciência sobre o sistema de garantia de direitos a qual eles pertencem. E também o reconhecimento e a reflexão sobre as violências que esses estudantes e que esses adolescentes sofrem no cotidiano. São nesses lugares que as nossas vidas são afetadas. E elas podem ser afetadas de várias formas, né? Positivamente ou não positivamente. O chão da escola, ele reflete a desigualdade, né? E o não compromisso com a educação. Mas eu não estou dizendo de você, profissional. Eu estou dizendo que a gente tem um Estado que é violador e que a gente está dentro dessa estrutura. E a gente vai precisar rever, e vai precisar estudar, e vai precisar entender qual é a base estrutural que está sendo colocada. E a gente sabe que quando um direito humano é negado, todos os outros correm risco. O Ciranda não chegou num território vazio. Tinha gente que já trabalhava aqui, com as mesmas crianças, as mesmas famílias e a mesma realidade. E foi dessa parceria que muita coisa se tornou possível. Muitas das ações que a gente fez no coletivo foi de suma importância a parceria com o Ciranda. Nós conseguimos fazer os 18 de maio nesse território em conjunto, o atendimento coletivo entre os dois serviços, a troca de discussão de casos, a parceria, o apoio. Então isso foi fundamental. Eu vejo que assim, a gente conseguiu trabalhar muito bem, desenvolver várias atividades em conjunto, para a gente mostrar que dá certo, que é possível instrumentalizar a garotada, dar formação na comunidade e de fazer a diferença. Além desses espaços, me reconhecendo como pessoa mesmo, eu posso ver que um dia eu também gritei. Só que a diferença é que teve quem ouvisse o meu grito. Então o Ciranda ele tem esse trabalho de fazer incidência. E ele chega com essa articulação de nós precisamos de mais. Ainda não é o suficiente. Acho que não teria legado maior do que cultivar vidas. Nós sempre podemos tentar. Sempre dá para tentar de novo. Direito não se pede,
se exige. E quando a gente gira junto, criança, família, escola e comunidade, ninguém fica para trás. Esperançar. Movimento. Formação. Prática. Tentar. Força. Foi tudo, né? Foi luta, hein? Amor. Ciranda para mim é vida.